Então a gente tem aqui um padrão muito semelhante que mostra que a gente pode estar vivendo sim um padrão muito similar ao do ciclo passado em relação à realização de lucro, um padrão muito positivo então nesse momento. Agora a gente começa a mapear então um pouco em relação ao comportamento dos compradores de longo prazo. Esse indicador aqui on-chain, ele mostra sempre que essas linhas amarelas estão subindo, isso significa que a gente está vivendo muitos bitcoins antigos sendo gastos no presente. Então sempre que bitcoins antigos estão sendo mais gastos, essa linha amarela começa a subir. Em contrapartida, sempre que bitcoins antigos não estão sendo gastos, ou seja, a maior parte dos bitcoins gastos dentro da blockchain são bitcoins jovens, essa linha começa a cair. E você nota que todas essas barras vermelhas aqui, quando essa linha amarela vai alcançando seu pico, são pontos de pico também no Bitcoin. Então você nota que em março de 2021, que essa linha amarela começou a subir, quando ela começou a cair, a gente fez uma correção também no Bitcoin. Então todos os picos aqui da linha amarela, eles também coincidem, obviamente, com os picos do Bitcoin. Por exemplo, aqui na queda expressiva que a gente teve em maio, a gente teve aqui um pico dessa linha amarela, ou seja, um pico de Bitcoins antigos sendo gastos, e depois, quando o Bitcoin corrigiu, essa linha amarela, ela também começou a cair. E isso naquele momento, então, indicava que em todo esse fundo aqui do Bitcoin, 29 mil dólares, que a gente ficou 3 meses aqui, todo esse fundo não teve uma realização de Bitcoins antigos. Naquele momento, os Bitcoins gastos eram Bitcoins novos, Bitcoins que muito provavelmente foram até comprados desse topo aqui, então demorou 3 meses para reabsorver. Mas a gente não viu, na minha opinião, uma entrada no bear market, muito pelo comportamento dos compradores de longo prazo, que pararam de gastar seus bitcoins aqui nesse fundo, em contrapartida estavam acumulando. Então, o momento que a gente está vivendo agora é um momento muito similar ao que a gente viveu aqui, porque a gente teve aqui então 2 picos de gastos dos compradores de longo prazo, só que a gente está num trending descendente desde o pico que a gente fez em 69 mil dólares. Então o que isso significa? Desde o pico, na verdade, que a gente fez em 67 mil dólares, porque aqui o Bitcoin alcançou 67 e depois alcançou 69 aqui em novembro. Então desde o pico aqui em outubro, em 67 mil dólares, a gente viu ali um pico de Bitcoins antigos sendo gastos no presente, mas desde aquele momento a gente está vendo aqui essa linha diminuindo. Isso significa que cada vez mais dentro da blockchain estão sendo gastos bitcoins jovens e não bitcoins antigos. Isso é muito positivo, porque é isso que a gente quer ver. A gente quer ver os compradores de longo prazo holdando seus bitcoins e não gastando. Então a gente vai buscar confluência em relação aos compradores de longo prazo com outros indicadores. Um indicador que dá confluência é justamente a liveliness, que é um indicador que eu trouxe na semana passada pela primeira vez aqui no canal. Um indicador que eu gosto bastante, principalmente porque ele dá uma visão macro do Bitcoin. Todo on-chain, de certa forma, ele é um indicador de longo prazo, mas existem indicadores que mostram uma visão mais macro e indicadores que tentam mostrar uma visão mais micro do que está acontecendo dentro da blockchain. E o liveliness, com certeza, ele é um indicador completamente macro, ele dá uma visão muito macro. Por quê? O liveliness, ele dá mais ou menos a razão entre todos os bitcoins que estão sendo acumulados dentro da carteira e todos os bitcoins que estão sendo destruídos todos os dias. O que que significa? Quando você compra um bitcoin, ele vai acumulando dias na sua carteira. No momento que você movimenta esses bitcoins, você vende, ele conta como se esses bitcoins fossem destruídos. Então, cada vez mais que a gente tem mais bitcoins sendo acumulados, ganhando dias de vida dentro da carteira, em relação aos bitcoins sendo destruídos, essa razão aqui, ela vai caindo. Então, sempre que essa razão ela está subindo, é algo negativo, porque significa que a maior parte dos bitcoins históricos está sendo destruído em vez de acumulado dentro da carteira. E o que a gente tem aqui no Liveliness, desde aqui de agosto, que a gente está num trending descendente, mostrando um comportamento macro de acumulação por parte dos compradores de longo prazo, ou na verdade, mostrando no macro um comportamento de acumulação e maturação de bitcoins dentro de carteiras, mostrando então que a maior parte dos bitcoins hoje, eles estão ganhando dias de vida dentro das carteiras e não sendo destruídos. Isso é muito positivo e dá confluência então com esse indicador aqui que mostra que os compradores de longo prazo não estão realizando seus bitcoins agora. E para fechar, eu trago aqui o NUPL, que é o Not Unrealized Profit Loss. O que que é isso? Ele mostra em termos percentuais qual é a quantidade de pessoas, de entidades que está no lucro ou no prejuízo atualmente. E a gente vê que a gente está chegando num nível aqui em torno de 60%, 62%,
50, que é um nível histórico onde a gente teve pontos de reversão importante. Foi um nível que a gente chegou aqui no fundo em 29 mil dólares desse ano, depois foi o mesmo nível que a gente chegou em setembro, quando o Bitcoin também corrigiu depois dessa subida aqui agressiva em julho e agosto, e agora a gente está chegando então no mesmo nível que a gente chegou nesses dois últimos fundos, tanto no fundo aqui de junho, tanto no fundo de setembro. Então, esse Nupal que também mostra em relação a todo o mercado, se ele está no lucro ou no prejuízo, qual é o percentual, a gente pode estar chegando também num nível muito interessante que dentro desse ano de 2021 foi um nível onde as pessoas pararam de querer realizar lucro, então isso se manteve estável e é por isso que a gente viu então 2 pontos de reversão recentemente, foram 2 fundos do Bitcoin. Então com certeza, analisando o macro, eu sigo muito otimista com o Bitcoin, eu não acredito que a gente vai entrar em um bear market agora, principalmente um bear market com correção de 85%, permanecer assim durante 2, 3 anos, eu não acredito nisso, pelo menos são o que os indicadores me mostram. A gente está em um ponto muito interessante de uma possível reversão, por exemplo aqui pelo Nupal, mas principalmente os compradores de longo prazo, eles seguem acumulando Bitcoin, é isso que o Liveliness mostra que a média de todas as carteiras está sendo de acumulação e também principalmente esse outro indicador aqui mostrando que a gente está num trending descendente de Bitcoins antigos sendo gastos no presente desde 67 mil dólares. Então no geral com certeza sigo otimista com Bitcoin, mas infelizmente a gente sabe que a maior parte dos participantes desse mercado e de todos os mercados de renda variável não tem paciência, porque nada mais é do que um jogo de paciência, tanto que as maiores carteiras no lucro do Bitcoin são carteiras perdidas, são carteiras de pessoas que faleceram e a família não sabe a chave da carteira privada. Então por que isso acontece? Porque simplesmente são carteiras que não realizam seus Bitcoins. Na história, elas estão rodando porque as pessoas não têm mais acesso das suas chaves privadas, essas são as carteiras principais que estão no lucro hoje. Então o Bitcoin sempre foi e sempre será um jogo de paciência. É isso, família, muito obrigado pelo ano de 2021, espero que todos tenham um ótimo ano novo e um 2022 muito bom, muito próspero, com muita paz para todos vocês. Nós do Liga Cripto agradecemos demais pela audiência de vocês, pelo like de vocês, por todo o suporte que vocês dão pra gente e com certeza esse é o nosso primeiro ano novo juntos. O canal foi criado em março, abril desse ano, mas com certeza não será o último, muito pelo contrário, passaremos ainda muitos e muitos réveillons juntos. Então família, muito obrigado e que venha um 2021 muito bom pra gente e também pro Bitcoin. Para fechar, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro e durante todo 2021 disse essa frase e vou continuar falando durante todo 2022. Não estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin. O azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima virada e até amanhã.